E dados da Associação dos Transportadores do Brasil indicam que o roubo de cargas no país traz um prejuízo anual de até 1,4 bilhão ao ano. E isso ocorre por conta dos roubos e também fraudes no transporte. Um dos elementos que vem sendo apontados para evitar o problema é o identificador facial. É o que nós vamos acompanhar agora nessa entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Roubo de cargas no Brasil é um problema muito grave. Para se ter uma ideia, a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, num levantamento em 2019, apontou que as perdas com roubo de cargas geraram em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Bom, há muito trabalho a ser feito para evitar roubo de carga, notadamente no agro. Eu tenho aqui comigo José Luiz Volpini, CEO da Credit Defense, empresa que dispõe de um sistema, de uma plataforma, de um serviço que tenta contribuir para evitar o roubo de carga. Obrigado por ter recebido o nosso convite, Volpini. Vamos explicar o que é esse sistema que identifica o rosto do motorista, é isso? É isso, Puga. Eu que agradeço. A Credit Defense é uma empresa que tem 7 anos já de atuação, utilizando biometria facial nos sistemas antifraude. Até então, a gente utilizava muito no mercado financeiro. Tá? Então, vou dar um exemplo. Você vai ter uma loja onde faz o financiamento e a gente captura a tua imagem, os teus documentos, CPF, nome, data de nascimento. E a gente já tem uma base que a gente chama de base colaborativa, onde hoje somam mais de 50 milhões de faces de brasileiros. Obviamente, se eu capturar a tua imagem, teu nome, e varrer a nossa base e achar a mesma imagem com outro documento, ou aquele teu documento com uma outra imagem, aquele é um indício de fraude. Então, a empresa começou a partir de uma financeira, fomos para outra, e já formamos uma base nessa ordem que eu acabei de falar. Isso, na sequência, a gente foi para as locadoras de veículos, então hoje também as maiores locadoras de veículos estão conosco. Se você for alugar um veículo, possivelmente vai ser capturada a tua imagem, a gente compara com a base e a gente tem evitado um bom número de roubos de veículos de locação das locadoras. Vocês têm uma ideia, o mercado de locação de veículos é alguma coisa próxima a 1 milhão de veículos. E a gente consegue salvar aí em torno, por ano, alguma coisa entre 2% a 3%. Né? Quando a gente fala assim, só 2% a 3%, 3% significam 30 mil veículos que não foram locados porque a gente conseguiu prevenir que aquela pessoa estava usando o documento de um terceiro. Tá? E aí, dentro desse caminho, e uma coisa que a gente já tinha muito interesse e que a gente sempre entende é o seguinte, onde tem a dor da fraude, tem uma oportunidade para a gente. E a gente sabia de antemão que o mercado de logística sofre por isso, o famoso motorista dublê, né? Aquele camarada que eventualmente, vou falar de números aqui hipotéticos, mas você paga R$1.000 num transporte, mas ele está levando na caçamba dele 2.000 caixas, ou uma safra, um pedaço de uma safra, que eventualmente vale mais de 1, 2 milhões e vale mais até do que a carreta dele mesmo. Então, a mercadoria em si, quer dizer, o objeto do roubo vale mais do que o caminhão dele, vale mais do que o valor do frete pago, e a gente sabia de antemão, através de algumas pessoas que a gente foi buscando nesse mercado, que tinha uma janela de oportunidade para a gente aplicar a nossa ferramenta nesse setor, tá? No setor de logística, vamos falar assim. Que a gente pode estar falando de e-commerce, mas podemos estar falando de agribusiness também. Tá? Então, a logística é uma coisa bastante extensa e a gente está vendo oportunidade em toda a cadeia de logística. Bom, o interessante é que esse sistema ele identifica o motorista e evita fraudes com o motorista que pega a carga, leva a carga. Chega um motorista, recolhe a carga, mas não era aquele, era outro. Quando você acorda, e produtos, insumos para agropecuária são caros, não, Volpini? Sim, sim. De uma forma geral, assim, quando você fala de um caminhão carregado, muitas das vezes o valor da carga é maior do que o valor do caminhão. Tá? Então, e o valor do frete, então, nem se compara, né? E é o que a gente chama do motorista dublê, Puga. O que a gente... quando a gente começou a namorar esse mercado, vou usar esse termo, tá? A gente se aproximar, mais uma vez, como eu falei, a gente começou pelo mercado financeiro,
Hoje, entre mercado financeiro e locadores de veículos, já são mais de 160 clientes, entre bancos, financeiras, fintechs, administradores de cartão de crédito, locadoras de veículos. Então, e esse é o setor que a gente tinha um interesse de olhar, entramos nesse setor, e a primeira coisa que a gente fez foi conversar com as seguradoras e as chamadas GRIs, né, gerenciadores de risco, né, aquele camarada que faz todo o trabalho para a seguradora de avaliação daquele motorista ou daquele agregado, como o mercado chama, né, aquele... não vou chamar aqui do lobo solitário, mas é muito comum isso no Brasil, até empresas que usam grandes empresas de transporte com grandes frotas e tudo funcionário SLT, também usa agregado, porque você tem as sazonalidades, né? Então, a gente conversou com algumas delas, porque a gente usa uma empresa que tem frota própria, tem menos risco, mas quando chega na alta demanda da safra, ou quando chega num pico de Natal, ou Dia das Mães, no caso do e-commerce, não tem jeito, acabam recorrendo ao que a gente chama do agregado. É aquele transportador que é dono do seu próprio caminhão. E tem um risco aí? Claro que tem, né? Não é uma empresa estabelecida que tem uma frota, todo mundo CLT. Então é aí que é a oportunidade do fraudador. E aí que esse foi um nicho que a gente enxergou como sendo a grande oportunidade. O mais bacana dessa história é que quando a gente começou a conversar no setor, as pessoas perguntavam: ô Pena, então como é que vai fazer? Eu chamo aquele agregado, aquele caminhoneiro, ele vem até o local de embarque, a gente captura a foto com o sistema de vocês, e aí vocês identificam se é ele realmente, se os documentos é dele. E aí a gente colocou, não, você não precisa chamar o caminhoneiro até o local, você pode chamar um caminhoneiro pelo aplicativo nosso, que está no celular do caminhoneiro, e ele pode estar a 1.000 quilômetros de distância do local do embarque. Esse que é o bacana da história. Ele, com o celular na mão, ele vai capturar uma imagem dele, vai tirar foto dos documentos dele e do veículo, a gente vai fazer toda a validação sem que tenha necessidade dele ir até o local de embarque. Então, você faz uma avaliação remota. É muito mais rápido. Todo esse processo, pessoal, ele gera em torno, uma vez capturada a foto, de 2 segundos para a gente comparar aquela imagem com mais de 50 milhões de imagens que a gente tem na base. Ele é muito rápido. E a gente dá a resposta para o embarcador. E aí o embarcador toma a decisão. Eu vou chamá-lo, né, esse caminhoneiro, esse transportador ou não. Então, o bacana é que essa ferramenta é uma ferramenta que trabalha no celular. Tá? Você dispara um acionamento para o motorista, onde quer que ele esteja. Ele pode estar a 100 km do local de embarque, mas ele pode estar a 1.000 km também. Agora, as seguradoras também têm se interessado pelo processo da Credit Defense. As seguradoras já trabalhando com vocês para evitar roubos de cargas? A gente tem 4 empresas que começaram a trabalhar conosco. Tá? Primeiro a gente começou pelas, vamos dizer assim, as corretoras, tá? Quer dizer, aquele camarada que fazia o trabalho, e essas figuras se misturam com o que a gente chama do GRIS, né? Do gerenciador de risco. Tudo que a gente fala de hoje de transporte de mercadoria, a gente está falando de um embarcador, a gente está falando do transportador em si, que pode ser um agregado, pode ser uma empresa, e no meio do caminho tem um embarcador, uma seguradora e tem um GRIS, o gerenciador de risco. Esse camarada é aquele que faz toda a avaliação daquele transportador, companhia, empresa ou agregado. No primeiro momento, a gente foi em cima do GRIS, dessas empresas que fazem gestão de risco. Quanto menor o risco daquele transportador, mais barato tende a ser o frete. E quando a gente veio com a biometria e apresentou para uma primeira corretora que faz esse trabalho de GRIS, e apresentou a solução, ele falou: isso aqui é fantástico, porque eu vou oferecer agora para o embarcador um seguro mais barato. E aí todo mundo ganha, né? Olha, se eu de fato consigo diminuir o sinistro, porque eu tenho uma ferramenta garantindo que aquele transportador é ele mesmo, aquele caminhoneiro é ele mesmo, se eu consigo diminuir esse risco, eu diminuo o valor da pólice, e isso aí é bom para o embarcador. E também para a seguradora, né? Ela está cobrando menos, mas ela também não vai diminuir a sinistralidade dela. Agora, então, no final, é uma ferramenta que ganhou toda a cadeia. Bom, alguém ganhou e alguém perdeu. Quem perdeu foi o fraudador, né? Aquele que se fazia passar por uma outra pessoa que tinha ali uma falsidade ideológica. Agora, temos o barateamento
do frete com isso, temos o barateamento do seguro, mas eu pergunto, para quem contrata esse serviço, é muito caro? Não, é muito barato, inclusive, tá? E sem querer fazer uma propaganda aqui, mas a gente fala o seguinte, uma captura dessa, dependendo do volume, a gente está falando em alguma coisa, para cada captura dessa, em torno de R$2. Então, é um valor desprezível você fazer uma checagem dessa perto de qualquer carga. Né? Você fala assim, olha, eu vou fazer uma validação cadastral nessa ordem, tá, Hugo? Então, eu estou falando assim, olha, a gente tem clientes que pagam até menos do que isso, mas tem clientes que fazem 500 mil transações por mês, tá? Gente que faz um volume muito elevado de transações. E tem clientes, que a gente tem algumas, que fazem 10 transações por mês. Então, o valor, assim, ele consegue ser mais baixo do que isso, mas independente de mais baixo ou não, a gente está falando de poucos reais, tá? R$2, vou falar aqui na média. Então, se eu falar R$2 para cada transporte teu, de um caminhão carregado, a mercadoria, com certeza, ela é milhares de vezes mais cara do que essa checagem. E essa checagem é determinante, né? Você falar assim, esse camarada aqui, que diz ser João, não é o João, né? Ele clonou os documentos de alguém, o caminhão é outro, e ele vai levar minha carga vai desaparecer. Então, o valor é muito barato, tá? Ele é quase que irrelevante desse contexto todo. Como é que a gente ganha disso? A gente ganha, que hoje a gente chega a fazer mais de 3 milhões de transações por mês, né? Somando desde o mercado de logística, locadoras, as financeiras. Então, quando a gente soma esse volume todo, é um negócio de escala. E é importante ressaltar que é o que a gente chama de base colaborativa, né? É uma base que você capturou a foto, colocou ali, e outra pessoa também checou contra aquela foto. Então, eu costumo dizer que o mercado, ou um embarcador, ou um e-commerce, um não concorre contra o outro na fraude. Na fraude, todo mundo tem que ser o mercado contra o fraudador. As pessoas têm que concorrer no preço, no produto, na melhor oferta, mas na fraude, o que a gente montou no conceito de base colaborativa coloca todo mundo aqui, e se você perdeu agora porque alguém tirou uma foto e não estava lá e veio pela primeira vez, um outro alguém vai tirar uma foto e a gente vai fazer uma comparação. Então, ora você está contribuindo, ora você está evitando que você perdeu porque alguém perdeu anteriormente. É uma base única, colocando todas essas faces aqui, que tem fraudador e, obviamente, tem a grande maioria, não são fraudadores, mas estão lá para que a gente faça essa validação. Um ponto muito importante também, Pulga, é que nenhuma foto é capturada sem que a pessoa tenha ciência do propósito daquela foto. Isso é lei, tá? Eu não posso usar a tua imagem sem que você tenha ciência da destinação daquela captura. E ela é única e exclusivamente utilizada para comparação biométrica para prevenção à fraude. Eu não posso usar, por lei, isso está em contrato com nossos embarcadores, com seguradoras, que aquela base de dados ela não é usada para absolutamente mais nada, senão aquele propósito. Bom, você acaba de ouvir José Luiz Volpini. Olha, evitar fraude é muito importante para diminuir prejuízo e, mais do que isso, baixar custos. Eu agradeço mais uma vez José Luiz Volpini, lá do Rio de Janeiro, da Credit Defense, empresa que agora trabalha aí, atuando também no agronegócio para evitar fraudes, roubos de cargas. Isso deve contribuir muito para diminuir os roubos que ocorrem no agronegócio.